com vocês, mais um podcast aqui na Isto é Bem-Estar. Eu tô muito feliz de estar aqui. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, que é uma pessoa que eu gosto muito, que é um exemplo pra mim, que eu acho super estudiosa, dá super dicas na internet. A doutora Aline Davi. Eu sou apaixonada pelo seu trabalho. Você não tem noção de como eu gosto. Obrigada, fico honrada, fico muito feliz. Muito obrigada mesmo. A Aline, sabe o que eu acho legal? A Aline tem uma coluna na Isto é Bem-Estar que fala muito sobre nutrição e principalmente nutrição esportiva, que é uma área que eu gosto demais. Você é suspeita a falar, né? Então, me conta um pouco mais da sua trajetória, como você chegou até aqui, como você escolheu a nutrição esportiva? Certo. Bom, então meu nome é Aline Davi, como você já falou. Eu comecei a faculdade lá atrás, em 2005. Então, nutrição, 2005 a 2008, aqui em São Paulo. E nessa época, no comecinho da faculdade, eu comecei a gostar bastante de matérias de fisiologia humana. E foi assim que você também gosta bastante, né? Você fez também o mestrado, doutorado nessa área, não foi? Uhum. Eu também fiz mestrado, doutorado adoro. nessa área de fisiologia humana. E aí, desde trás, eu comecei a gostar dessa área já. Tem muito a ver, não só com a saúde de modo geral, mas também com o esporte. Então, acho que nesse momento começou uma questão envolvida ali já ao início de um esporte, mas não só isso. Eu acho que depois, com a faculdade, com os congressos dentro da faculdade, a gente começou cada vez mais a entender mais sobre nutrição esportiva. E aí começou a florear mais essa minha vontade. Mas, na verdade, quando eu comecei a atender mais a parte do esporte numa academia, que eu comecei ainda mais ter esse envolvimento com a prática. Então, eu me formei, logo em seguida eu entrei numa academia e comecei a atender os pacientes de lá. A gente sabe que, claro, muitos pacientes não são atletas de verdade, são desportistas, a grande maioria, mas já começou o envolvimento com pré-treino, com pós-treino, com a prescrição de suplementação, e foi aí que comecei mais na parte do esporte. E de lá pra cá, o que você achou que evoluiu na parte de suplementação? Que eu acho, meu Deus, cada hora tem uma coisa nova. Como é isso? De antes da época que você começou até hoje? Como é que você vê essa evolução? Primeiro assim, na faculdade, eu não sei a sua, mas a graduação minha, ela praticamente proibia a suplementação. Eles falavam que suplemento não era alimento e que você tinha primeiro que se alimentar, em último caso, assim. Na verdade, minha aula de nutrição esportiva na faculdade mal teve suplementação. Minha também não. Era só alimentação. Exatamente. Sim. E era meio que proibido, assim, olha, não, eu escutei isso na sala de aula. Tipo, você usa uma coisa muito errada. Tipo, uma bomba, assim, você tá usando uma coisa muito errada, ilícita, você não pode usar. Eu aprendi que creatina causava lesão renal e hepática na faculdade. Também. E aí, você acha que eu saí como? Um professor de fisiologia ainda aprendi Uma nutricionista eu aprendi, da parte de esporte. E aí, você acha que eu saí como? Não, suplemento não pode. Sim. Não vou usar nada, nem BCAA, nem glutamina, nem creatina, nem whey protein, porque eu não aprendi. Eu aprendi só em alimentação, então eu saí não prescrevendo suplemento. Comecei assim logo de cara. Então, para mim, eu fui aprender mesmo suplementação depois da faculdade. Estudando, aprendendo com o questionamento do paciente que perguntava. Eu falava no começo assim, não, então suplemento não pode usar suplemento, porque é errado. Mas depois eu percebi que, na verdade, não era bem assim. O paciente precisava de algo mais fácil, mais prático e com função, que vai além da alimentação. Sim. Então, se a gente for pensar na trajetória da suplementação, algumas delas eram proibidas, até a creatina mesmo lá atrás foi proibida aqui no Brasil. É que tem aquele relatório também que mostra os ineficazes ou perigosos. Seguros. Ou que não funcionam também. Então, isso é importante pensar, é uma boa observação. São 4 evidências, né? A, B, C e D. Exato. Então, A é maravilhoso. São os eficazes e seguros. Aí são os medianos. B, que é o... Né, assim, estamos ainda com uma evidência são 3, mais ou menos. Ineficazes e o C e o D, que não é aprovado, até leva doping para quem é atleta. Sim. Então, aí a gente fica mais no A, o B, e talvez D para algum paciente ou outro, e o C não teria uma eficácia. Sim, eu estava vendo que hoje existem mais de 360 mil tipos de suplementação, de tipos de suplementos, de combinações, não é isso? Exatamente. De cada vez mais, cada dia sai uma coisa nova. Antigamente, quem usava whey protein era visto como um cara que usava uma bomba, né? Exatamente. E até hoje algumas pessoas encaram como isso, um paciente idoso, por exemplo. Muitos não, mas tem muito paciente idoso que tem um certo receio. Então, se você oferece para ele um potão preto de whey protein, ele vai falar assim, não, mas esse daqui não. Se é um potinho menorzinho, branquinho, ele até que aceita melhor. Mas se é aquele pote mais pesadão, uma característica que tem lá uma cobra no meio da embalagem, ele, não, isso aqui não, tem bomba aqui no meio, não quero. Você sabe o que acontece? Eu entendo. Eu já falei muito com muitas marcas sobre isso. Eu falo,
a população que mais precisa de suplementação são pessoas com obesidade, em estado de emagrecimento, que precisam emagrecer, e idosos passando pela sarcopenia. São as que mais precisam. Sim. Eles olham aquele potão escuro, eles falam, não é pra mim. Exato. E eles precisam para caramba. Tem muito medo de usar. Muito. Alguns a gente vai convencendo aos pouquinhos e vai indo bem, mas tem uns que falam, não, esse aqui não. Paciente meu, até assim, paciente que tem conteúdo médico, falou, não, esse aqui eu não uso, eu tenho medo de usar. E eu entendo, porque realmente assusta. Por um outro lado, tem paciente nosso que é fisiculturista, que é atleta, que já entende muito bem, e ele quer esse suplemento, tudo bem, ótimo. Mas é o que você falou, tem gente que tem esse receio. E eu percebo que agora com a onda da internet, o que acontece? A gente como profissional, eu tomo alguns cuidados. Porque até converso bastante com os profissionais, que eu falo que tem coisa que é moda, que a gente ainda não tem comprovação científica, ou é um estudo com muito viés, que a gente tem que tomar muito cuidado. E tem coisas que de fato funcionam. Eu achei que a creatina, ela tá numa onda, e isso eu queria que você falasse um pouco mais, que uma pessoa começou a falar bem, e isso criou uma onda boa da creatina. Que a gente sabe que a creatina faz bem. Mas só que essa mudança de chave, pra mim, parece um efeito manada, sabe? Uma pessoa fala, aquilo vira verdade absoluta e a galera vai naquela onda no efeito manada. O que você acha disso? A creatina realmente é excelente, mas tem que pensar para qual paciente, em qual quantidade, em qual situação, faz sentido ou não. Por exemplo, ela é maravilhosa, você consegue ter efeito interessante para quem faz musculação, para quem treina bem, ótimo, maravilha. Aumenta a ressíntese de ATP, isso é excelente para musculação e outros esportes. Mas, por um outro lado, tem paciente minha que tem muito medo de aumentar o peso na balança. Não é que a creatina aumente gordura, mas ela aumenta a retenção de água. E aí, aquela paciente que está sempre ali vidrada naquele peso, não, tem que pesar 60 quilos. Se ela pesou 60,5, ela já vai falar, meu Deus do céu, sua dieta não funciona. Exato. Eu aumentei o peso. Exato. Mas não foi a dieta, foi a creatina que aumenta um pouco mais de água. Então, já explico, olha, você está ciente que vai aumentar um pouquinho o seu peso na balança, mas não é gordura. É água, então esteja ciente disso. E tem paciente que fala, não estou pronta para isso. Eu não quero ver meu peso aumentar na balança. Então, eu não vou utilizar a creatina agora. Tudo bem, sem problemas. É uma questão que vai muito além da eficácia da creatina. Sim, e eu acho que essa questão até do inchaço e retenção, bem como com carboidrato, que eu falo que super retém, a creatina, ela para entrar na célula, ela leva umas de água. Então, por isso que ela vai inchando mesmo. E eu falo que as pessoas, às vezes, têm até a falsa impressão que, exemplo, eu tomei creatina, ela me engordou, quando eu tirei eu super emagreci, então creatina engorda. Eu consumia carboidrato, eu engordei, aí parei de consumir, eu emagreci. É claro. Puxa água para dentro do músculo. Você parou de E não é reter. edema, não é aquela água que é extracelular, ela é dentro do músculo e não tem problema nenhum. Não tem. Mas eu entendo que tem pessoas que ficam com esse receio. É porque as pessoas, elas não sabem muito bem a diferença entre perder peso e emagrecer. E isso é cultural a gente olhar a balança e usar aquele número como se fosse a verdade. A vida inteira foi assim, né? Sim. Você sobe na balança, você vê o número aumentar. Mas, cara, eu já tive paciente que perdeu 5 quilos de gordura e ganhou 5 quilos de musculatura. E o peso ficou igual, Exatamente. só que era um outro corpo. Exato. Só que era um outro corpo. Exatamente. Então, as pessoas têm muito receio dessas coisas. E eu até entendo que a vida inteira a gente foi cobrada. Em casa, na escola, no clube. Aí você precisa ter esse peso. Então, acho que a mulher, especialmente, ela tem esse receio. Mas eu não posso aumentar o meu peso na balança. Então, a gente tem que educá-las. Falar, olha, então a gente vai avaliar a composição corporal. Circunferência, prega cutânea, bioimpedância. Porque aí sim eu tenho algo real para sua composição corporal. Não só o peso bruto. Até mesmo uma foto, né? Também, eu falo que sim. Hoje, sem FaceTune, é óbvio. Uma foto. Sem filtro. Sem nenhum filtro, sem Photoshop, uma Exato, foto dá pra usar. Real, aí sim, concordo. E o que você mais recebe hoje no seu consultório? Quais as maiores queixas? Olha, a maior queixa ainda é redução de gordura corporal. Sério? Aumento de massa muscular também, isso aumentou bastante. Antigamente não tinha tanto essa vontade. Hoje as pessoas, mulheres e homens, querem aumentar mais a massa muscular. Isso é interessantíssimo. Mas a redução de peso corporal, essa troca, ela ainda é muito frequente. Eu falo que toda mulher que se encontra, pelo menos 1 quilo quer perder. Sempre. Sempre. E é muito engraçado que eu estava vendo até
Antes de vir aqui, eu tô fazendo uma matéria para Isto É, falando justamente das dietas, que eles fizeram uma análise com 14 dietas da moda. Você viu esse Não, estudo? Um estudo muito legal, que eles olha. fizeram uma análise com 14 dietas da moda. E eles mostram que pessoas com obesidade, com essas 14 dietas da moda e restritivas, eles perdem um peso inicial, só que após um ano, eles voltam até para um peso superior ao de antes. Certo. As pessoas, quando elas chegam no seu consultório, elas têm uma pegada super Ah, imediatista. com certeza. A maioria, sim. E como você acalma? Como que Olha, você faz? é complicado. Tem aquele paciente que já veio com dietas restritivas lá de trás e que muitas vezes ganhou peso, perdeu peso, aquela sanfona na tradicional. Uhum. E que ele já fala assim, olha, já tentei tantas vezes e eu quero uma coisa diferente, eu não estou ansioso para isso. É a minoria que acontece. A maioria, realmente, como você falou, ele quer uma redução de peso rápida, brusca, imediata. Então, acho que você falar assim, olha, começar a explicar aos pouquinhos para esse paciente é uma boa alternativa. Vai dar 100% certo? Às vezes não. Mas é uma conversa que tem que ser feita a cada consulta. Então, não é uma única consulta que eu vou mudar 20 anos do paciente de estratégias inadequadas. Sim. Então, é um tratamento. Que a gordura é uma grande história. Eu sempre falo, a gordura, ela conta uma grande história. E isso eu sempre falo. Ela é uma história de erros, é uma história de estresse, é uma história de noites mal dormidas, é uma história de um excesso que você cometeu. Então, a gente precisa entender que do mesmo jeito que foram anos para estocar aquela gordura, não vai ser em um dia que você vai perder. Exatamente. E pode ter certeza que é muito difícil de perder. E é muito fácil de ganhar. Exatamente. É uma constância a longo prazo, não é simples mesmo, mas a gente vai aos pouquinhos adaptando. E é importante que o paciente saiba, não é uma única consulta, entreguei sua dieta, então é isso, vai embora. Não é assim. O paciente tem que retornar várias vezes para que o tratamento seja mais eficaz a longo prazo. Então ele tem que saber disso. Sim. Não é uma consulta só, são Não é. várias consultas. E você notou uma mudança de chave desse seu paciente com relação ao tipo de motivação? Porque eu falo que eu pelo menos percebi uma mudança muito que era antes pela estética e agora as pessoas estão buscando pela saúde, ou você ainda não nota? Eu acho que alguns sim, isso é verdade. Depois da pandemia, especialmente, muitas pessoas buscaram mais isso. Para saúde, qualidade de vida. E sem contar que também, acho que hoje a nutrição, ela vem ganhando cada vez mais força. E muitas pessoas sabem que a nutrição pode tratar várias condições clínicas. Exato. Não só pensar em emagrecimento. Então as pessoas sabem já. Pensando em questão de não só estética, mas saúde da mulher, desbiose intestinal e várias outras alterações, eles sabem que a nutrição pode tratar. Então a gente também tem essa outra vertente que as pessoas querem tratamento para várias condições clínicas e estéticas. Mas eu não tenho paciência, né? Muitos não têm paciência, infelizmente. E o adolescente hoje em dia, como que você acha que tá a visão dele com relação à saúde? Olha, eu acho que é muito melhor do que a nossa, de antigamente. Até porque antes a gente não tinha tanta informação em relação à alimentação. E outra coisa, eu acho que os nossos pais eram informados que um ultraprocessado era algo bom. Então Sim. tinha até palavrinhas aí, eu não vou falar quais são, mas assim, de algumas marcas já, enfim, bem do mercado. Sim, falam. existiam, tipo, por exemplo, eu lembro que tinha um achocolatado que eu tomava, Rico em cálcio. rico em cálcio, tinha aqueles tipo iogurte, como chama? Petit, não sei o que lá, É isso aí mesmo, sei que eu ia lá como falar. é que fala, É, que vale por 2 bifinhos. que vale por 2 bifinhos. É isso aí. E eu cresci achando que aquilo Eu era também. mega Tipo, nossa, tem saudável. cálcio, vitamina C, tem fibra, essa bolacha, que Tipo, maravilha. hoje eu não vou comer um biscoito recheado, vou comer um troço lá e tacar vale pau. Exatamente. Né? Então, E hoje você acha que eles têm mais essa noção? eu acho que eles têm mais consciência do que a gente. E não é culpa dos nossos pais, é que eles foram, bem, coitados, não tinham informação, não é culpa deles. Mas a gente foi ensinado a consumir esses alimentos de modo mais agressivo. Eu acho que eles têm uma visão um pouco diferente, posso estar enganada. Mas eu acho que muitos têm um apelo maior para a saúde, qualidade de vida, para o esporte, e acabam se influenciando mais em relação a isso. Sim, com certeza. E eu acho que a gente, que é mãe também, a gente já ensina melhor os nossos filhos. Exato. Mas eu acho engraçado que a gente sabe o que a gente tem que fazer. É uma geração que tem muito mais informação e que continua fazendo tudo errado. Então, é verdade. eu sempre eu penso que todo mundo fala de reeducação alimentar. Não existe reeducação alimentar em uma população que precisa de educação alimentar de base. Como você vai reeducar o que não foi educado? Infelizmente. Então, não dá pra... Tem que voltar, gente. Vamos voltar e vamos entender. Porque, Aline, eu falo que a verdade é chato se alimentar direito. Dá trabalho. Dá trabalho. É chato. Esses dias eu tava até falando pra uma pessoa, eu falei, você acha que é legal
Manter a constância de acordar todo dia cedo. Organizar toda a alimentação. Comprar antes no mercado, fazer toda a organização disso. É difícil, mas só que as pessoas elas têm que entender o quanto isso é importante para a longevidade delas, com certeza. E, conhecimento eles têm, agora pôr em prática já é uma outra história bem mais diferente. Então, e eu acho que é uma população que está ficando cada vez mais obesa. Infelizmente é verdade. E eu fico meio chocada, porque a gente já tem a informação, a gente sabe o quanto a alimentação ela faz bem, a gente sabe o que deve ou não deve comer, e mesmo assim a gente come mal. Infelizmente é verdade. Por que você acha que isso acontece? Boa pergunta. Será que pode ser, de repente, assim, uma questão de sabor, de palatabilidade, ou de um refúgio emocional? São vários aspectos, né? Eu acho que também é muita oferta. Também muita oferta, muita possibilidade. Eu falo que a padaria, a coxinha ela não faz parte do seu percurso do Waze. Então, mas não é verdade? Você tá andando lá com o seu Waze, ó, bora parar aqui no ponto da coxinha. Não, se você se programa, não tem como você parar no ponto da coxinha. Não é verdade? Mas é numa escola, a coxinha tá bem perto, né? Então, mas você sabe que na escola dos meus filhos já não tem mais. Ah, isso aí é maravilhoso. Então, mas eles acham um saco. Então, tá vendo? Eles adorariam parar na coxinha. E é legal até falar sobre filho, porque você também tem, né? E eu cuidei dos meus filhos, que esses dias eu até estava fazendo uma matéria para Isto é Mulher, que eu cuidei muito não falando não com relação à alimentação. Então, lá em casa, é tudo muito disponível. E é engraçado, eles não hesitam em experimentar fruta, eles não comem massa. Não que seja uma coisa, tipo, não é para comer massa, mas eles nunca quiseram comer massa, então deixa eles não comerem, né? Claro. Como você é com o seu filho com relação à alimentação? E tem um ponto importante, o filho é autista. E como ele é autista, tem mais seletividade alimentar. E aí, mas você deixa mais? Às vezes sim. Então, eu tento limitar. Então, ele vai almoçar, se ele quer um chocolatinho, um pedacinho, tudo bem, ele pode consumir. Mas desde também não seja em excesso. Então, doces, de modo geral, ele não gosta, só o chocolate que ele gosta. Mas é mais por conta do autismo. Do autismo, exatamente. Mas não porque você limita. Não, eu não limito. Mas assim, claro que, se ele quiser chocolate o dia inteiro, eu não vou deixar. Tá. Então, a gente tem que ter um certo controle também. E não são todos os dias também. Então, doces, de modo geral, ele não consome e ele não tem essa vontade, porque ele nunca foi ensinado a isso. Então, o primeiro doce que ele comeu foi com 2 anos de idade, no aniversário dele, que ele comeu um pedacinho do bolo. E ele achou super doce. Então, ele não gosta de doce, de pirulito, de bala, de salgadinho, nada disso. Então, isso que é o lado bom. Mas o que ele come? Ele come bastante fruta, banana, ele adora bastante. E ele come muita alimentação mais raiz. Então, arroz, feijão, o que ele mais gosta. Então, ele não é de ficar beliscando muito à tarde. Ele come mais a fruta. Come mesmo. Come mesmo. É porque eu conheço um coleguinha do meu filho que tem autismo, mas só que ele, pelo contrário, ele não come absolutamente nada. Complicado. Sabe o que ele come? Só massa de pastel. Puxa vida! Não, nesse caso é muito mais complicado. Só. E eu entendo, porque assim, é uma outra situação, é algo bem complexo. Tem que ser aos pouquinhos e trabalhando, uma questão de oferta de alimentação, mas não é fácil. Não é, né? Não é nada fácil. Porque eu vejo com os meus filhos o quanto é difícil. Mas uma criança que é autista é então, muito mais mas isso que eu tô dizendo. Os é. meus filhos é super difícil. Muito. Tipo, eles não provam molho. Nossa, olha isso. Eles não comem molho. O meu também não prova várias coisas. Molho, por exemplo, ele não come. Se é macarrão, tem que ser sem molho. Então, eles nunca comeram macarrão. Então, olha lá. Eles nunca... Aí falam assim, você é a mãe com cara de adoçante. Eu não sou a mãe com cara de adoçante. Eles nunca quiseram comer. Exatamente. Nunca quiseram comer. Mas deixa eu te falar, e seu marido? Meu marido já é outra história, já é bem mais complicado. Eu gosto de perguntar assim, porque ou me conforta, ou eu fico um pouco desesperada. Por isso que eu pergunto. E seu marido? É complicado. Ele treina muito bem, super focado, mas na alimentação é bem mais difícil. Então é a mesma questão. Arroz, feijão ele come, mas ele adora hambúrguer. Todos os dias ele come hambúrguer à noite. Tipo, é a janta dele? É a janta dele. E não adianta, ele quer comer um hambúrguer. Uma época comeu um omelete até. Eu falei, que bom, mudou para omelete. Agora não adianta. 3 hambúrgueres toda noite. Sério? E eles não obedecem a gente? Não adianta. Né? Fruta, ele só come no whey, batido no whey. Aí eu fiz para ele um hipercalórico com whey protein, com creatina, com caseína, às vezes, quando precisa complementar. Com mel, pasta de amendoim, enfim, bem hipercalórico para ele conseguir suprir a quantidade de alimentação e de caloria do dia.
Ai, gente, mas pra mim é desesperador, sabe por quê? Meu marido me queima, meu. Assim, da outra vez que ele emagreceu tudo super bonitinho. Ele emagreceu 12 quilos. Uau. Só que daí chegou a pandemia, aí eu falava assim, ele olhava pra minha cara, eu acho que ele via uma cara de donut. Sei lá o que ele via. Tipo, ele escondia salgadinho, aí eu falava assim, cara, não é possível. Nesse nível. Nesse nível. Aí eu entrei em desespero, porque assim, Puxa. a gente sabe, né? Nosso trabalho, né, gente? Mas não adianta, santo de casa não faz milagre? Não faz. É igual meu pai. Ah, Minha mãe é então. dentista. Não tem Meu jeito. pai, ele foge. Foge. Então, não É adianta. tudo A gente isso. tenta, mas chega uma hora que não dá. Que não dá. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. As crianças agora, eles estão falando muito com relação à suplementação de whey protein em crianças. O que você acha disso? Ó, quando você pega a rotulagem brasileira pela Anvisa, vai falar assim, whey protein é suplemento alimentar para atletas. Mas isso rotulagem, Anvisa. Outra coisa é a gente pensar em prescrever ou não. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Quando a mãe vai lá e olha o rótulo do whey, vai falar, não, para você não pode, tem que ser acima de 19 anos de idade. Então cuidado com isso, uma questão de rotulagem. Mas obviamente que existe uma segurança feita, a Anvisa faz todo um estudo. Mas outra coisa é pensar na origem do whey protein, que veio do leite. É um soro do leite. Então, por que há essa resistência, né? Exato, até assim, pensar em comprovações, pegar um estudo, porque a Anvisa ela é muito mais cautelosa numa questão de pegar estudos populacionais, com aquela faixa etária. Então, vai ter muito estudo feito com criança, com whey protein, não tem tanto, realmente. O estudo principal é feito com adultos. Então, por uma questão de segurança, acabam colocando essa informação. Mas, na verdade, pensando na origem do produto, ele veio do leite, é o soro do leite. Sim. Então, eu não vejo nenhum problema. Sim. Não vai causar nenhum tipo de alteração de lesão renal ou hepática, desde que você... Falam o tempo inteiro que causa Eu escutei lesão. muito Tudo é isso. lesão renal. Tudo é lesão renal e hepática. Aí não tudo. pode. Whey protein causa lesão renal. Eu Desde falo, que você gente, ajuste para a criança a quantidade adequada. só não deixar ela ficar comendo de colher. Exatamente. E E se ela come na alimentação proteína, tudo bem. Não é obrigatório consumir whey protein, mas ela pode consumi-lo também tranquilamente, desde que a gente ajuste e não seja em excesso. Vamos adaptar a quantidade e tá tudo certo, sem problema nenhum. Sim. E existe uma questão também do placebo que as pessoas têm com relação à suplementação, né? Que eu falo que tem um monte de gente que chega na clínica, por exemplo, deve chegar no seu consultório com as mesmas queixas. E quando eu começo a suplementação? É assim mesmo. E você... Ou quando já vem, né? Sim. Já vem sozinho tomando o suplemento, é mais comum. Porque existe o placebo da coqueteleira, eu falo. Tipo, você simplesmente pega aquela coqueteleira, você entra na academia, você começa a mexer, pronto. Você tá fitness. Aí agora o bicho pega. Todo mundo tá assim. Treinar todo dia, né? E pior que existe acho que esse mantra mesmo, que as pessoas gostam disso. As pessoas super se sentem. E em qual momento do planejamento você inclui essa suplementação? Eu sei que não existe uma regra. Exato, depende muito. Porque depende. Sim, sim. Mas só que pensando numa pessoa que tá emagrecendo e quer ser fitness. Sim. Eu acho que, como você falou, depende muito. Tem paciente que chega pra gente já naquela ânsia, não, eu tô usando isso, aquilo outro. Se eu cortar tudo, ele vai me achar muito chata. Vai falar, eu vou para outra nutricionista. Então, melhor que eu adapte, desde que baseado em ciência, obviamente, com a necessidade do paciente, eu vou adaptando. Então, se o paciente quer demais, ele está chegando já com aquilo, tudo bem, a gente pode adaptar, desde que seja algo necessário para você, sem ser algo de achismo. Tudo bem. Agora, se é uma pessoa que começou agora e está na dúvida, eu vou colocar a suplementação de acordo com o que ela precisa realmente. Se é uma pessoa que começou agora, musculação, ela quer um pré-treino, intra-treino, pós-treino. Poxa, não precisa, né? Musculação, 50 minutinhos, tá começando agora. Vamos pensar num pré-treino, de repente, talvez um pós, mas um intra-treino não precisa pra você. E você sabe o que eu percebo? As pessoas, elas chegam já sabendo o que elas têm que fazer. Então, a nossa área é uma área muito complicada. Eu falo que a área da nutrição e a área do exercício físico são áreas que as pessoas, elas já chegam na cabeça com o que elas têm que fazer, porque elas viram na internet que aquilo funciona. E daí eles colocam a gente contra a parede quando a gente não dá o que eles querem. Tem que ter um equilíbrio em relação a isso. Você percebe que isso acontece? Acontece o tempo inteiro comigo. Acontece o tempo inteiro. Quando o paciente quer demais, que eu tô usando aquele 10 suplementos que não servem pra nada. Eu falo, poxa, aí também não dá. Vamos tentar dar uma amenizada nisso. E tem paciente minha que usa mais de 30 suplementos, que chegou desse jeito. Eu fui tirando aos poucos. 30 suplementos? Diferentes. Não acredito. Chegou assim já. E eu falei, se eu tirar Mas chegou tudo, de outro lugar? Chegou de outro lugar. E ela veio pra mim com mais de 30.
Eram, assim, as 5 a cada momento do dia e veio a listinha completa. Eu falei, se eu tirar tudo de uma vez só, ela não vai aceitar. Então, eu fui tirando aos pouquinhos a cada consulta. Tirei 5 daqui, 5 dali, até chegar num nível adequado. Ela sempre pede mais e mais. Fala, não, espera um pouquinho. Vamos devagar. Aí daí sai do princípio de ser saudável. Eu acho que as pessoas, elas acabam se perdendo um pouco, né? No que de fato é ser saudável. E o que funciona? Você tem 30, o que tá funcionando pra você ali? Não sei. 30 coisas igual quando ali a pessoa dentro? chega e fala assim, eu já fiz todo tipo de restrição, tô com uma dieta de 600 calorias. Aí eu olho pra cara da pessoa e falo, o que você a quer gente mais? faz? Exatamente. Vai É complicado, viver de né? luz? Exatamente, não tem como. É inviável. Sim, e eu acho que uma coisa importante para levar para o paciente, que é uma coisa que eu falo bastante, é justamente o não comer. Da pessoa que come pouco, achando que isso vai fazer com que ela emagreça. E aí ela não emagrece. E paciente que vem ao longo de muito tempo, assim, com uma dieta muito restritiva. Que já tá num platô há muito tempo, que não vai emagrecer mesmo num platô. Sim. E aí você tem que aumentar um pouquinho a caloria para que ele comece a reduzir o peso. Você lembra do urso? Ótima. Não, o urso, cara, ele come durante uma temporada toda para hibernar. Aí ele hiberna. Aí ele fica lá, sei lá quanto tempo hibernando. E aquilo que ele comeu, aquele tempo todo ele não vai comer. Então, ele precisa ter gordura subcutânea. Então, é ali que ele estoca, né? Exatamente. Então, as pessoas, elas têm mania de tirar e têm mania de restringir um pensamento que vão emagrecer. Exatamente. E aí, realmente não emagrece. Infelizmente, é verdade. Sim. E o que eu percebo bastante também são as pessoas que vão pra academia sem comer. Ah, sim. E vários são assim. Alguns, na verdade, assim, até preferem que fiquem enjoados. Eu até entendo. Tem pessoas que falam, não, eu não consigo comer de manhã. Tem enjoo matinal. Tem enjoo matinal e não quero, sempre foi assim. Tá bom, sem problemas. Agora, tem pessoas que fazem isso numa tentativa, achando que vão emagrecer mais. E, na verdade, não é uma verdade. E passam mal. Também. E passam mal durante o treino. Também, exatamente. E pelo contrário, vai começar até a perder musculatura, dependendo da forma que fizer. Exatamente. Porque eu falo, são coisas diferentes, né, Aline? A pessoa que faz o jejum, que eu não vou entrar nesse mérito, porque eu falo que tudo que a gente mexe com crença entra em briga. Low carb, jejum, tudo isso são pessoas que acreditam muito naquilo. Então não mexe. Boa. Ai, não. Quando você mexe em crença, dá uma doideira. Não, sim, tem razão. Mas pessoas que, de fato, comem pouco, né? E dá para fazer em algum período, algum tipo de estratégia? As que você falou exatamente, dá para fazer, mas desde que seja bem planejado, organizado, de acordo com cada paciente. E estratégia tem hora para começar, para continuar e para acabar também. Não é a vida inteira de uma estratégia. E a saúde da microbiota. Sim, aí outro ponto fundamental a ser falado. Sim, porque o que eu percebo são as pessoas, elas não se atentam à saúde da microbiota. E como que você faz essa condução? Olha, às vezes não é tão simples assim. Porque tem aquele paciente que quer se entupir de proteína é importante, mas tem paciente que exagera em vários momentos e tem uma qualidade alimentar muito ruim. Sem fibra, sem fruta, verdura, legume, é só o whey protein, é o frango e a batata doce, né? Bem convencional o prato. Exato. E aí complica um pouco numa saúde da microbiota intestinal, até porque essa saúde é importante também para a absorção de nutrientes, para a construção muscular também. E até a pessoa entender isso, é mais uma conversa longa para que a pessoa consiga incorporar esse conhecimento. Sim. Mas, de fato, a saúde da microbiota intestinal é importante não só para a absorção dos nutrientes, mas também para a saúde de modo geral, global do paciente. Então, é fundamental pensar nisso, coisa que lá atrás a gente nem imaginava que existia. Então, é algo um pouquinho mais recente. E essas carências nutricionais que a gente tem hoje? Tem muita, né, Aline? Ai, demais. Tanto a carência de ferro. Nossa, é o que mais a gente encontra. Mais de ferro até, né? Muito, população de modo geral. Mais de ferro do que vitamina? Ai, creio que sim. Por que a população está mais carente em ferro? Uma que assim, né? Se a gente for pensar no paciente que tem uma obesidade que é muito frequente, esse paciente, ele acaba que tem uma inflamação muito mais acentuada. E muitas vezes essa inflamação também tem um prejuízo intestinal que a absorção de ferro fica mais ineficaz. Então, nós também temos um prejuízo nesse sentido. Será que o paciente que tem obesidade, sobrepeso, ele vai estar mais inflamado, que é muito mais frequente? Isso prejudica não só nessa absorção, e muitas vezes na alimentação. Aquele paciente que priva um pouquinho a alimentação rica, mais em carnes de modo geral, não é só a carne que vai ter ferro, obviamente. Mas o paciente reduz mais proteínas de modo geral e, consequentemente, tem menor absorção de ferro, menor entrada de ferro,
e, consequentemente, mais chance de anemia, especialmente pela inflamação que ele apresenta. E isso contempla também as pessoas que são vegetarianas ou veganas? Também, mas lembrando que a gente pode ajustar tranquilamente, né? Obviamente. Qualquer paciente, independente da escolha, a gente vai entrar com suplementação, mas é obrigatório, é necessário. Mas é que eu percebo que, eu até falei com você sobre isso, as pessoas elas trocam proteína por carboidrato. Esse que é o ponto errado. Elas não Aí sabem trocar proteína por complica. proteína. Então, Aí complica. Se for assim, aí complica bastante. eu peguei um paciente com 13 anos, esses tempos atrás, estava super acima do peso, e daí eu faço consulta interdisciplinar e multidisciplinar, né? E aí ele trocou, ele queria ser vegetariano, enfim, ele tirou toda a proteína animal e substituiu tudo por carboidrato, Não, aí não compensa, aí não vale a pena. por bolo. Ai, não, aí não dá. Sim, Aí, assim que é o errado. Eu acho ótimo quem é vegano, vegetariano, mas desde que ajuste bem. Então, trocou proteína animal por proteína vegetal, ervilha, seja ela qual for, seja isolada, suplemento ou em alimentação, perfeito, ótimo. Mas aí também tem que entrar com suplementação. Então, de ferro, vitamina B12, que são fundamentais. precisa suplementar. Precisa, gente, precisa. É necessário. Porque acaba É necessário. faltando, né? Falta, não tem o que fazer, vai faltar. E tudo bem, você vai conseguir ajustar na alimentação, avalia os exames, reajuste a dosagem a cada mês ou a cada 3, 4 meses e tá tudo certo. Mas Sim. tem que ter suplementação, porque senão não dá certo. E agora também há um aumento muito grande de pessoas com intolerância à lactose, Demais. ao glúten, Demais. celíacos. É incrível. Isso aumentou porque agora temos muito mais informação na internet Uhum. que isso existe. Isso aumentou porque as pessoas tiraram por achar que emagrece? Ou isso aumentou porque pode ser alguma relação familiar? Não sei. São vários pontos a serem discutidos. A certeza nós não temos. Tá. Mas uma coisa é, o diagnóstico ele acabou sendo mais feito, Sim. talvez porque a gente está mais assim olhando para isso, coisa que antigamente não tinha. Eu tenho muita paciente minha que hoje tem 40, 50, 60 anos, que lá atrás tinham sintomas a vida inteira. Que falavam assim, olha, Aline, eu estava numa festa de criança quando eu tinha 5, 10 anos e eu passava mal. E todo mundo falava assim, mas você está passando mal porque você comeu demais, você exagerou. Eu ia no médico, o médico, não, você come muito, é por isso. Mas não era. Já era uma intolerância à lactose, uma doença celíaca. E não sabia. E não sabiam, iam deixando, sabe? Ela é assim mesmo, deixa ela, sabe? Então ela tem uma angústia muito grande a vida inteira me contando que era assim, que sempre foi assim, mas que ela aguentava a dor, que ela tinha diarreia, que ela tinha muita cólica, mas que aguentava, porque era normal. E ela achou que aquilo era normal mesmo. Porque Sim. ela esteve a vida inteira assim. Então, para a pessoa que sempre teve isso, ela acha que é ok, mas não é. E se encontra muita gente assim. Se tivesse lá atrás um olhar melhor nosso, teria sido diagnosticada previamente. E teria uma qualidade de vida melhor. Muito melhor. Imagina sofrer a vida inteira assim. Sim. Hoje a gente tem um olhar para isso, mas antigamente a gente não tinha. E não tinha tanta nutricionista. Era só o médico que fazia a avaliação. É verdade, não tinha. E hoje tem laboratórios que fazem dosagem de tudo. Imagina, você acha que tinha... Que eu até às vezes nem prefiro descobrir o que eu tenho. é. Porque vira um problemão, né? Então, Dependendo que assim, se é uma coisa que tá te incomodando, Sim. beleza. Mas fazer por fazer eu não faço, não. Não, eu também não. Eu faço o que eu acho que o exame ele tem que ser feito de acordo com os sinais e sintomas. Não fazer assim, olha, então para todo mundo é igual. 100 exames para você e para mim, tudo igual. Não, tem que ser personalizado. E as dietas da moda? O que você acha? Low carb, Atkins. Aí tem também a Dash, eu não acho. Eu acho uma boa dieta. Aí tem qual mais? Tem o jejum Mediterrânea, também, que é maravilhosa. A paleolítica Também. Tem também. Enfim, o que você acha? Tem várias, né? A top 1, a mais interessante, que a gente colocar num ranking... que você mais gosta? A Mediterrânea. A Mediterrânea? Mas não é tão simples de ser seguida para todo mundo. Então, a gente vai adaptando de acordo com a realidade do paciente. Porque seguir na risca Mediterrânea é um pouco mais complexo. Não é um paladar brasileiro. Sim, eu acho uma dieta complicada. Eu não conseguiria seguir. Não é. Não dá para ser. A risca ali é mais complicado. O que eu mais gosto de todas essas dietas, assim, que eu não considero da moda, mas eu acho uma boa abordagem, é a anti-inflamatória. Maravilha. Bastante alimentos vegetais. Exato. Antioxidantes, ótimo. E é bem parecida com a Mediterrânea, só que na verdade as proporções são diferentes de acordo com o seu perfil. Sim, são diferentes, mas tem algumas que são muito doideira, né? Dependendo do paciente. E aí depende da abordagem também. Pensa assim, cetogênica. Ela pode ser um pouco mais agressiva.
Mas para um paciente que tem uma alteração neural, por exemplo, assim, uma epilepsia, pode ser interessante. Um paciente que tem síndrome de Vivo, que não capta a glicose neural, ela é obrigatória. Então, para cada paciente, tem uma estratégia. Mas isso que eu digo, você como profissional, você sabe individualizar a dieta. Exato. Isso, esse que é o ponto principal. E as pessoas, elas acham que a dieta tá ali na internet porque a coleguinha fez. E vai seguir igualzinho. Não, aí também aí não. Eu vou seguir igualzinho. Eu percebi isso quando surgiu a intolerância ao glúten. Tá. A doença celíaca lá atrás, que eu lembro até foi uma famosa que despertou. Putz, eu não lembro que famosa era, mas era lá no começo da internet. Aí todo mundo quis tirar o glúten. Ah, não, aí não tem porquê. Tem que ser algo individual. Quem não pode mesmo consumir, eu concordo, perfeito, vai retirar. Se você tira, você se torna um intolerante ou você acha Olha, que... em relação ao glúten, a princípio, não. Mas em relação à lactose, nós temos algumas dúvidas. Se isso é sim ou não. Sim. A princípio. Porque o que acontece? A pessoa tira a lactose. Quanto menos ela consome lactose, menos ela vai ter a sua enzima lactase produzida. Na hora que você volta com a lactose, você já não tem tanta lactase assim, talvez ela não volte a ter uma boa produção e o paciente fica mais intolerante. A princípio pode acontecer isso com alguns pacientes, mas é algo assim 100% comprovado. Na prática clínica isso é muito comum. Sim. O paciente começou a usar lacto-free, adição de lactase em um monte de produto, iogurte e tal, e reduziu a lactose. Na hora que ele quer voltar, ele tem muita dificuldade. E até assim, a longo prazo, 1, 2, 3 anos, ele tenta, ele não consegue. Agora, de comprovar isso em ciência, já está um pouquinho assim, não temos uma grande comprovação em relação a isso. Mas na prática clínica, é o que mais a gente escuta. Que eu falo que é o que mais funciona. O nosso N é tão grande. Pois é. Nosso N... Muito paciente reclama disso. É muito grande. Porque quando a gente faz estudo científico, é um ambiente controlado, as estratégias, a abordagem, o jeito que a gente faz, é tudo muito controlado. Não é a zoeira do dia a dia. Não, é diferente. Não tem como ser. Porque a gente controla todos os parâmetros e tudo que a gente tem que controlar. Sim. E com relação às atletas hoje, atletas não que eu digo, desportistas mais focados, então, né? As pessoas que estão fitness, quando elas estão fazendo musculação, elas já querem o whey. Ah, sim, lógico. Você prescreve o whey de boas? Quando o paciente ele precisa mesmo dessa proteína, e normalmente precisa, eu coloco. Tá. Desde que adequado, calculado, porque o paciente muitas vezes quer assim, então quer whey? Ele quer colocar 2, 3 scoops de uma vez só. Então não é bem assim, vamos planejar a quantidade. Porque se eu colocar muita proteína num momento só, eu não tenho um aproveitamento daquela proteína. Então é burrice. Eu vou jogar fora. Igual beber 2 litros de água de uma vez só. Exatamente. Então não tem porquê. Você quer whey? Tudo bem, mas vamos planejar essa quantidade nesse momento, nesse outro momento, ao longo do dia. Aí sim, mas não fazer de modo inadequado. O que eu percebi que veio e sumiu um pouco foi a glutamina, né? Verdade, tem razão. Concordo. É que a glutamina agora tem um uso específico para ela. Eu acho que ela surgiu com uma abordagem. Todo mundo tem que tomar. E não é bem assim. Porque vai melhorar a imunidade, porque não sei o que lá. E a gente sabe que não é bem assim. Não é toda essa rainha assim. Você indica glutamina para quê? Você costuma indicar? Olha, na verdade assim, a gente pensa em glutamina, muita gente fala o seguinte, eu usei 5 gramas por dia, todos os dias, melhorou o meu resfriado, a minha gripe. É efeito placebo, porque ela não vai ter essa potência em 5 gramas. Não vai ter. Não dá conta, não tem como. Então, se quer tomar, você tá assistindo bem... E ainda se você for ver hipótese imunológica, tem 2 hipóteses. Uma é da glutamina e tem outra da ação dos hormônios do estresse. Então, não tem muita... Não é teoria comprovada que funciona. Não é mesmo. Mas tem um uso específico, né? Tem uso específico. Então, por exemplo, assim, o paciente teve septicemia, algo grave. O paciente que sofreu algum acidente, está acamado, com uma queimadura muito intensa. O paciente fez uma cirurgia grande. Aí sim, paciente com mucosite. O paciente está em quimioterapia por câncer, por algum motivo, enfim, qualquer tipo de câncer. Teve muita mucosite, glutamina é interessante. Tá vendo? Mas doses maiores, 20 gramas por dia. E tem hora para começar e para acabar. E a galera tava usando glutamina. A vida toda. E eu falava, gente... Na época que surgiu a glutamina, eu falava, gente, não é bem assim. Porque meu estudo de mestrado foi com glutamina. Interessante. Na verdade, eu medi a glutamina de outra forma.
Mas só que eu falava, não funciona. Não Não funciona. funciona. Para a imunidade é não tem assim. evidência concreta. Não tem evidência concreta, né? Você pode pegar a revisão sistemática, meta-análise de glutamina. As que tem disponíveis são acho que 2 ou 3. São 3, se não me engano. E essas 3 mostram pra gente que ela não influencia na imunidade. Então, eu tenho certeza que não. Eu vi o paradoxo da glutamina que fala justamente sobre isso. Mas vai publicar. Vá publicar pra galera vir em cima de você e querer. Porque. Eu já escutei disso de crítica. Já? E o que você faz? Gente, aqui tá evidência científica. Você quer acreditar, não acreditar? É cada um, né? Por cada um. Porque eu falo que a ciência sempre vai ter os dois lados. Exato. Vai ter estudo que mostra que sim, vai. Mas quando você coloca todo mundo, todos os estudos juntos, de modo concreto, avaliando, que tem muito estudo já com isso, aí já é uma outra história. Quando você tem muita evidência, muito trabalho científico mostrando aquilo, dá para acreditar bem na ciência. Então, é o caso dessas revisões sistemáticas e meta-análises, que trazem para a gente que a glutamina não aumenta a imunidade. Ela pode ser incrível para muita coisa, mas para a imunidade, infelizmente, não. Você trabalha com bastante atleta, gosto bastante. Você gosta? Gosto. Que eu falo é outra história. Nessa mesma época que eu trabalhei em imunologia, até comentei no podcast anterior que a curva do atleta é muito parecida com a curva do sedentário, né? Que é aquela curva imunológica. Sim. Que é a curva lesiva. Sim, exato. Então, aí é algo muito mais expressivo. E como você lidar com isso? Porque as fases de treinamento, as fases de lesão, como é que você lidar com esse atleta? E aí tem que ter hora, o tempo para começar e para acabar. Então, por exemplo, se eu quero uma adição de antioxidantes mais potentes, eu não posso deixar de modo crônico. Porque a inflamação para o atleta é importante. Gerar adaptação muscular, cardiorrespiratória. Então, se eu colocar muita vitamina C, muita astaxantina em excesso, em demasia, não em alimento, em suplementação, ele não tem adaptação. Então, eu não posso deixar a longo prazo essa quantidade. Mas, por exemplo, ele tem uma prova daqui 3 meses. Uma semana antes, eu posso potencializar a resposta antioxidante. Então, uma semana antes, uma semana depois, aí sim eu entro com uma dose maior de antioxidante. Então, tem hora para começar e hora para acabar. Porque naquele momento ele vai ser muito mais desgastante por causa de um treino específico, de uma prova específica. Mas a longo prazo não dá para deixar. O quão saudável você acha um atleta? Aí outra história, hein? Pois aí é complicado, hein? Puxa vida. Saudável de fato? Já é um pouco mais complicado, porque saudável mesmo, eles não são na sua grande maioria, porque é algo muito extenuante. Sim. Eles eram fisiculturista. O que é incrível, eles querem isso, eu entendo totalmente, mas o desgaste em ir para uma sauna, em ficar desidratado, em desidratar, em reduzir totalmente o carboidrato por muito tempo, em uma redução de peso muito brusca, de perder 10 quilos em uma semana. Então, isso não é saudável. Sem contar as coisinhas a mais que tem ali no meio dessa... Enfim, entendo, mas é algo que é desgastante. Se eu pensar num atleta que se expõe demais, um ciclista mesmo, se é um atleta de verdade, quanto que ele tem de lesões muito mais frequentes, de overtraining? Então, saudável, 100%, infelizmente, um atleta de verdade, não. Desportista já é mais interessante, né? Sim. Mas eu entendo que o atleta tá lá porque ele tem outros objetivos, é a vida dele, então eu entendo totalmente. Mas ser saudável 100%, infelizmente... É muito difícil, né? Porque ele tem que abrir mão de muita coisa. Eles têm várias lesões, eles sobrecarregam, eles chegam ao limite mesmo, né? Porque sempre tem que avançar esse limite. Cirurgias atrás de cirurgias, muitas vezes, não todos, é claro. Mas é algo mais extenuante. Quais dicas você dá de suplementação, de suplementos imprescindíveis para as pessoas usarem na musculação? Whey protein, fundamental, porque a gente não consome proteínas normalmente de modo suficiente. Alguns sim, né? Mas a grande maioria não. De modo adequado, proteína ajustada, fracionada, não. Então, whey protein ele entra muito bem pra gente. Creatina, até porque, né? A creatina, e por isso ela tá tão cara, né? E tá difícil de achar. Mas é porque eu acho que agora é por causa do selinho também. A galera tá muito em cima do selinho da creatina. Não precisa do selinho. Precisa do selinho. Não precisa. A gente consegue deixar sem o selinho. Até porque assim, se você quiser mais segurança, concordo, vai, mas não é obrigatório. Mas é tão diferente? Não é tão diferente assim. Dá pra ser sem o selinho. É assim. Dá pra ser. Funciona também. Também é muito bom sem o selinho. Enfim, você pode pagar pelo selinho, tudo bem. Se não pode, não tem problema, tá tudo certo. Então, whey, creatina, eu acho que esses já estão de bom tamanho. Hidratação, mas não é suplemento, enfim, né? E alimentação ajustada. Mas esses dois, pra musculação, já estão mais que suficientes. Hidratação, você
pode... Agora vou trazer para a corrida, que daí eu pergunto isso. E os suplementos para a corrida, o que você acha essencial? Depende. Se for uma longa duração, a gente Tá. pode pensar em colocar alguns aminoácidos isolados, intratreino, ou até mesmo um BCA. Não é que é obrigatório utilizar um BCA. Mas muitas Nossa, vezes... uma época era só BCA. Era só BCA, BCA, BCA. Nossa, você falou do BCA, agora me deu até um déjà vu, sabe? BCA. Veio lá atrás e lembrou, né? O pessoal... E muito ciclista usa BCA ainda hoje em dia. E eu entendo, não é necessário muitas vezes, mas em provas muito longas, 3, 4, 5 horas, tem que ter uma proteína. Usar whey protein em cima da bike, inviável. Não dá. Não dá, a digestão não E ainda é... pesadaço, eu acho super pedaço. Não vai, você não consegue. Pesado. Você não consegue. Pedalando, fica muito indigesto. Sim. E aí tem que ser uma proteína mais leve. Ou pode ser aminoácido isolado, que cai bem, ou um BCA. Então, nesse caso, seria interessante. E o carboidrato intratreino, que é obrigatório para quem faz um treino de endurance longo. Então, acima de 1 hora tem que entrar com carboidrato já e eletrólito. Aí o sal entra. Exato. Então, cápsulas de sal, e antes de ou 1 hora, isotônico. fazer 45 minutos. Aí, na água só. Água já é suficiente. Água já é? Já é suficiente. Depois de 1 hora, a gente entra com água, com carboidrato e os sais. Pode ser um isotônico também, tudo junto, se você quiser, é uma possibilidade. E o HIIT, você incluiria o quê? Olha, o HIIT, sinceramente, nem precisaria de uma grande adaptação. É bem rapidão, é bem rapidinho, né? Então não precisa. Não precisa, né? E a galera agora faz mais musculação, né? Eu acho que sim, a maioria foca em musculação. Eu acho ótimo, pra ser bem sincera. Porque você consegue ter uma composição corporal muito mais interessante com a musculação. Do que com a... se bem que a corrida é outra coisa, focos né? Diferentes, né? São focos totalmente diferentes. Mas só que a musculação, eu falo que a musculação a longo prazo, as pessoas preservam muito mais a musculatura, adquirem mais longevidade, aumenta o metabolismo, porque musculatura é um tecido metabolicamente ativo. Ajuda a emagrecer, então. Ajuda a emagrecer, você fica com um corpo bonito, e tá tudo certo. Então... E pensando na vida a longo prazo, sarcopenia, que é a chance de acontecer, ela existe. Então, eu costumo dizer assim, se você quer uma boa saúde ao longo da vida, na velhice... Faça musculação. Tem que fazer musculação. É uma poupança de massa muscular que você cria agora para você gastar a poupança mais Porque, adiante. por exemplo, a corrida eu acho super... Desgastante. Eu corri durante muito tempo, depois eu comecei mesmo fazendo todo o treinamento, eu tenho vários cuidados, eu comecei a me machucar com mais frequência. Isso é natural que aconteça com o tempo. Ou que você corra e faça também musculação. Exato. Não pode negligenciar, pode correr, mas que você faça a musculação. Quem gosta de correr... vai correr, não adianta. Vai correr. Entendo. Esse que é o quê? Mas tem que fazer musculação. Sim, com certeza. Não pode ficar só na corrida. E suplemento vitamínico, o que você acha desses suplementos de A a zinco? Aí não é tão legal assim. Porque ele não vai suprir o que eu preciso ou o que você precisa. São questões diferentes. Será que eu sou mais ferro e você mais vitamina D? Sim. Depende. Então tem que avaliar. Ele não vai conseguir, assim, suprir o que você precisa de modo individual. Imagina só, um único suplemento para todo mundo, do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Não dá, né, gente? Então não faz muito sentido. É igual eu tava até vendo a dosagem de vitamina D, que mudou bastante, né? O padrão. E a galera tá tomando, depois da pandemia, a rodo, né? Não é? É verdade, tem razão. Muito. Assim, mas muito. E também tem pessoas que tomam demais mesmo, com uma certa toxicidade já. Então, cautela com isso. Sério? E tem bastante gente já? Muita gente fala assim, mas não, tem que manter vitamina D acima de 100 plasmática. 100 nanogramas por ml. Não é bem por aí, gente. Até 60 já tá muito. De 30 a 50 já tá um bom nível. 60 vai lá. Mais do que isso não precisa. Gente, não tem sentido. E é uma coisa que você compra, tipo, facilmente na farmácia. Sim. Então, por isso que tem que tomar cuidado. Até porque as unidades são muito altas. E se você faz uma coisa errada ali, compra a unidade errada e usa todo dia. Usa todo dia. Ai, tá tomando todo dia. Nossa, não. E dá efeito adverso real, assim. A pessoa sente já mais cefaleia, uma dor de cabeça muito mais intensa. Então, cautela com isso. Não é brincadeira, não. Ai, obrigada, Aline. Olha, eu queria que você deixasse uma dica para os nossos telespectadores e seguidores e leitores da sua coluna. Maravilha. Uma dica para ele que quer mudar. O que ele precisa fazer para dar seu primeiro passo? Perfeito. Eu acho que uma alimentação consciente, especialmente raiz, que você troque o máximo que você conseguir de alimentos ultraprocessados por alimentos
que estão ali na sua casa, que são mais raízes, então mais tubérculos, mais frutas, verduras, legumes. É um ponto assim muito bom. Se trocar um seu lanche da tarde com um biscoitinho por uma fruta, juntamente com uma proteína, o que você desejar, se é vegetal, se é animal, aí é a sua escolha, mas que você busque mais proteínas na alimentação e mais alimentação raiz com hidratação, já é um ótimo começo. Maravilhoso. Eu Quanto tô mais fazendo caseiro, isso. melhor. Eu fiz isso, eu troquei tudo por in natura. Não tem, Coisa. nem uso saquinho em casa. Exato. Nada de saquinho. Menos desembalar para mais descascar. Mais geladeira e feira e menos despensa. É isso aí. Não é isso? É o que mais ajuda, com certeza. É o que já mais é um ajuda. ótimo início. Obrigada, viu, Aline? Obrigada. Gente, e sigam a Aline no Insta, @dra.alinedavi, com D mudo no final. leiam a coluna da doutora Aline na Isto É Bem-Estar. É uma coluna muito legal sobre nutrição esportiva e alimentação em geral. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Obrigada, Aline. Muito obrigada, fico feliz. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.